Centenas de livros Regra do Jogo, Fundamentos do Design de Jogos é uma obra famosa sobre criação de jogos e uma referência em diversos cursos de desenvolvimento de jogos no mundo inteiro. A editora Blucher finalmente lançou uma versão traduzida em português dos 4 volumes deles. Na descrição e aqui no ecrã você tem os links para poder clicar e acessar na loja. Estão todos eles com um valor super legal. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade onde a gente parou na nossa última aula, que era trabalhar com lazy. Então eu vou mostrar para vocês aqui como, mais uma vez, o default facilita muito o trabalho da gente. E nós vamos trabalhar, né, com o tiro, com a colisão do tiro. Tá? Vamos dar uma olhadinha no nosso código que a gente vai começar hoje. Primeira coisa de tudo, vamos abrir aqui o terminal. Abrindo o terminal, a gente pode abrir outro recurso importante também, que é a nossa pasta com os assets, ok? E abrir o default. Pronto. Maravilha. Com o default aberto, a gente abre o nosso projeto e a gente começa a trabalhar. Tá? Só recapitulando o estado em que nós estávamos no nosso último vídeo. Tá? Nós estávamos com o nosso jogo aqui sim, com o tiro funcionando, sendo deletado quando sai da tela, tudo direitinho. Tá? Porém a gente não tem nenhum tipo de colisão aqui. Quando ele colide com nada, colide com o fim do ecrã, nada acontece. O que eu estou fazendo é estou deletando ele só quando ele sai fora da tela, mas da mesma forma a gente poderia colocar um objeto de colisão fora, experimentar isso tudo, enfim. Nesse vídeo a gente vai começar a brincar com isso, tá? Primeira coisa que eu quero fazer, pelo menos para esse teste nosso, vai ser criar um outro Game Object. Logo a gente vai criar um outro folder. Vamos chamar de asteroide nesse momento, tá? Obviamente a gente vai ter mais de um inimigo no nosso jogo, mas nesse momento vamos criar um asteroide de teste, né? Ele não vai ter nem código, é só para a gente experimentar. A primeira coisa, como sempre, deixa eu criar uma pasta aqui na raiz, né, chamada asteroide. Ok? Nessa asteroide deixa eu criar uma outra pasta chamada images, né? Images, mesmo padrão, tá vendo, do chip, mesmo padrão do laser, né? Mesmo padrão do background. Aqui dentro eu vou colocar também um game object, pronto, que eu vou chamar de, né, imaginando já, asteroide, ok? Um pouquinho aqui, tá? Deixa eu criar também um atlas que eu vou chamar, adivinha? Asteroide. Nem sei se eu estou chamando. Asteroide é o nome dele. Pronto. A gente não vai ter código nessa versão aqui, ela está bem simples relativamente, tá? E agora vamos importar umas imagens. Para esse exemplo eu vou usar só uma. Deixa eu ver. PNG. Meteors, pronto, e a gente tem um Meteor Brown Big 1, tá? A gente vai só utilizar ele aqui. Vamos arrastar ele para a pasta Images, pronto. E vamos criar aqui só um Atlas de teste, um Atlas, no asteroide.atlas. Vamos criar aqui no Outline Atlas só um animation de teste que a gente vai chamar de, sei lá, vamos colocar aqui Still, ou melhor, Stand Still, que é ficar parado. Pronto. Dentro dele vamos adicionar nossa única imagem, que é o Meteor Brown sublinhado Big 1. Vamos colocar aqui Stand Still novamente, vamos mudar para None. Se a gente der play, deixa eu acertar aqui o tamanho, vai ver que, né, é só isso, ele fica parado. Feito isso, né, vamos aqui para o nosso asteroide.go e vamos adicionar aqui um componente sprite no outline. A gente vai definir a imagem como asteroide.atlas e o nosso default animation vamos colocar como standstill. Apertamos F para alinhar ele, pronto. Agora o que a gente precisa fazer, vamos adicionar aqui um collision object, ok? Vamos desenhar essa colisão aqui. A gente não precisa se preocupar com o núcleo dele, porque tudo vai atravessar da beirada para dentro.
Então vamos criar aqui box um quadrado. Vamos mover esse quadrado mais ou menos para cá. Vamos clicar aqui no segundo, que é a tecla E também. Vamos alinhar ele para ficar no mesmo ângulo da borda. Voltar para a direção. Vocês vão ver que eu não estou mais clicando aqui, eu estou começando a usar a tecla de atalho. Espero que você já tenha memorizado isso também. Depois vamos para o R aqui. Vamos aumentar a dimensão dele. Pronto. Tá, daqui a gente já pode apertar Ctrl C, Ctrl V e copiar ele. Arrastar o novo. E usar ele aqui. Vamos mudar para rotação, acertar um pouquinho a rotação dele, mudar para o tamanho, voltar para cá, e para a dimensão vamos acertar ele aqui também. Pronto. Novamente Ctrl C, Ctrl V, criamos mais um, volto para arrastar, e vamos ir fazendo isso até a gente completar o nosso meteoro. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o que eu estou fazendo aqui. Basicamente rotacionar, etc. Estou construindo objetos de colisão aqui, vou criar mais um, rotacionar ele aqui. Posso diminuir o tamanho dele um pouco. Não está perfeito, mas tentar jogar ele para cá para a gente aumentar ele um pouquinho. Se precisar dar zoom aqui, você pode usar o scroll do rato para fazer isso. Tá, deixa eu copiar logo aqui, arrastar a nova cópia para cá, botar ela para ficar no mesmo ângulo dessa beirada, movê-la para o centro aqui dessa linha, usar o R para aumentar as dimensões dele. Tá vendo que eu estou acompanhando toda a beirada aqui, Deixa eu pegar esse box aqui, copiar, dá para o W poder arrastar, o E para poder rotacionar, W de novo, só a tecla de atalho, tá vendo? Isso facilita bastante o trabalho. Aumento um pouquinho o tamanho dele aqui, W, colo mais um, pronto, volto para o E para rotacionar. Vamos acertar ele aqui e a gente vai ter isso como concluído. É o último. Pronto, nós temos aqui a beirada. Se você quiser, você pode adicionar uma bola aqui, para ele identificar uma colisão aqui. Isso daqui depende de como você vai criar o seu jogo. Se você no seu jogo alguma coisa pode surgir no meio dele aqui, aí realmente você tem que colocar a colisão em tudo. Tá? Aqui a gente acabou com a colisão que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 retângulos, Objeto bem simples, vamos mudar aqui o nosso Collision Object por agora para Kinematic e vamos no nosso Main Collection. Vamos colocar aqui, botão direito no Outline, Add Game Object File, asteroide. Ele vai aparecer aqui no cantinho, clicamos nele, vamos aqui para arrastar e colocamos ele. Então, se a gente executar, ele não aparece. Por que ele não aparece? A gente tem que dar uma acertada aqui que a gente está começando a ficar com muito elemento. Então, vamos colocar o chip como 0.01. Vamos colocar o asteroide também como 0.01 no eixo da posição Z, ou seja, a organização dele da pilhazinha, no fundo da tela, no background, que é o 0, 0.01, 0.02, vai subindo, entendeu? Até 1, tá? E eles agora devem aparecer. Tá? Pronto.
tá? Você vê que ele não está se mexendo. Se a gente for em direção a ele, a gente atravessa, ou seja, ele é kinemático, ignora. E também o nosso tiro, né, ele passa por cima e não faz nada, tá vendo? Isso que a gente vai mexer agora. Por isso que eu criei esse asteroide aqui de demonstração. A gente vai fazer o código para essa colisão aqui e explicar todo o processo para você. Né? Feito isso que a gente já tem aqui, a gente vai meio que ignorar o asteroide por agora. A gente vai voltar para o laser. A gente vai trabalhar com laser.script. Por quê? Esse laser.go aqui, que tem o laser.script, ele é um protótipo. Ele é um protótipo, como eu já falei na última aula, que é utilizado no chip. Deixa eu mostrar aqui no Laser Factory, tá vendo? Que é o que emite novos tiros. Né? O laser script é o comportamento de cada um dos tiros, né? Então a gente vai programar nele aqui. Vamos clicar no Laser Go, clicar 2 vezes nele. Abrir no outro ecrã aqui, tá? E aqui a gente tem a nossa função que por agora está super simples, né? E a gente tinha deixado no nosso último vídeo aqui o onMessage intocado, né? A gente deletou algumas outras que a gente sabia que a gente não ia usar, mas o onMessage a gente deixou. Por que o onMessage a gente deixou? É pelo onMessage que a gente recebe o aviso de que houve uma colisão. Tá? E esse aviso é o que a gente vai usar. A gente vai checar a colisão do laser com algum objeto. Esse objeto vai ser o asteroide. Ok? Por agora ele não vai ser uma coisa dinâmica, tipo todos os asteroides. Isso eu devo mostrar para o próximo vídeo, talvez. Por agora eu vou fazer só com aquele asteroide. O objetivo vai ser bem simples. Nós vamos explodir aquele asteroide e tudo que acompanha isso. Inclusive, não sei se você lembra, no nosso laser.atlas nós temos um outro aqui que é o hit target, tá vendo? Até me lembra isso. Vamos adicionar mais uma imagem aqui. Add image, vamos adicionar o 8 de novo. Pronto. Que ele vai tocar esse. Ou seja, ele vai fazer o tiro, vai mudar para uma cruz, depois para essa cruz que vira uma bola, depois para a cruz novamente, como se fosse a explosão, né? Tá o laser, aí a explosão aumenta e diminui. E acabou. E junto com isso vai ser deletado, né, o meteoro. Esse é o nosso objetivo. Já fiz essa correçãozinha aqui, é só estética, só para ficar mais bonito. Tá? Faz pouquíssima diferença porque isso acontece rápido, mas vai melhorar a qualidade do nosso jogo. Então, recapitulando, o nosso objetivo vai ser identificar que houve uma colisão, primeira coisa. Segunda coisa, nosso objetivo vai ser primeiro ver como funciona essa colisão, vou mostrar para vocês. E terceiro, a gente vai mudar a animação do laser para animação de explosão, né, do hit target que a gente criou, e vai deletar os 2 objetos, o game object, aquele laser específico que atirou e o meteoro que ele explodiu. Isso é, né, um passo a passo de uma coisa bem lógica do que a gente vai fazer, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer o seguinte, vamos deletar isso aqui, vamos fazer print. Como sempre, vamos começar com print. É uma coisa simples, é uma coisa prática, você vai ver no console. Vamos colocar aqui print, abre parênteses, colocar um aviso aqui, tamanho alto, message ID, para a gente ver o message ID. E vamos colocar vírgula message ID. O que é o message ID? É um dos atributos que é entregue à função onMessage quando ele é executado. Depois disso, eu sei que o message ele é uma tabela, então vou fazer um loop. Calma, a gente não vai ficar trabalhando com loop nesse nível ainda. For if in pairs message, ou seja, né, o índice e o valor, o nome do campo e o valor, em todos os elementos da tabela que contém o nome da tabela message, que é esse atributo aqui que é passado para a função onMessage, né, do, ou seja, faça. E vamos imprimir aqui bonitinho, né, message, 2 pontos, vamos colocar vírgula i, né, que é o index, só para a gente saber qual é o nome daquele campo, que a gente vai precisar disso, vírgula, colocar aqui uma setinha, só para ficar bem interessante, pronto, e aqui b. E a gente tem, como sempre, que terminar o nosso loop. Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Voltamos para o default, vamos salvar, dar build no nosso jogo e dar um tiro. Você vai ver que um monte de coisa apareceu aqui. Deixa eu aumentar no debug script. Olha que interessante, um monte. Basicamente,
ocorreu uma mensagem, ok? Na verdade, duas mensagens, para cada frame em que existiu uma colisão entre o nosso asteroide e o nosso laser. Como o nosso laser está subindo, né? Está subindo. Encostou, ele emite o primeiro, continua mais um pouquinho para cima, o segundo, o terceiro, então ele fica repetindo, tá? Porque a colisão continua acontecendo, os dois objetos estão no mesmo local no ecrã de jogo, tá? E a estrutura vai ser sempre assim. Primeiro você vai receber um collision response, ou seja, olha, ocorreu uma colisão. Depois você vai receber um collision point response, ou seja, toda uma informação mais detalhada daquilo ali, né? A gente usa isso aqui em circunstâncias diferentes. Nesse momento a gente vai usar o Contact Point Response, por quê? Porque a gente precisa, tá? Primeiro, apontar que houve uma colisão, e segundo, a gente precisa do Other ID. Tá? O Other ID ele vai ter chip aqui também, tá vendo que aqui está chip? A gente não vai usar o chip. Esse chip está aqui porque o tiro surge no mesmo lugar da nave, e a nave também tem o seu Collision Object. Então, obviamente, o tiro começa colidindo com a nave e depois ele colide com o asteroide. Vamos descer um pouco mais. Provavelmente o último, com certeza, vai estar ok. E a gente vai ter aqui, olha que interessante. Primeiro o Collision Response, depois o Contact Point Response. O Other ID é o asteroide, aqui ó, asteroid, isso aqui é um hash asteroid, tá? Ele te dá a posição, te dá a velocidade, te dá um monte de coisa, olha que interessante, tá bom? Te dá a massa do objeto, isso é muito útil pra gente, tá? E a gente vai utilizar, né, o Message ID e a gente vai usar o Message Other ID. O Message ID é esse daqui, Contact Point Response. Pode copiar e colar aqui por agora, Ctrl C. Botar o Visual Studio. Vamos começar filtrando isso. Vamos colocar aqui if message id é igual a hash de contact point, then e aqui o nosso loop. E vamos adicionar o end que a gente colocou aqui no if, né? Todo if, for, function tem que ter um end. Vamos executar de novo. Vamos limpar primeiro aqui, clicar em, né? Executar, dar um tiro. Pronto. Você vai ver que bem menos coisa apareceu. Tá? Para início de conversa, né, ele está aparecendo ainda o chip e o asteroide. Então vamos refinar isso um pouquinho mais. Então, já colocamos aqui if message id é igual a hash, né? Então, deixa eu colocar aqui. E vamos adicionar um end para testar mais uma coisa. E aqui a gente vai colocar message ponto. Qual era o nome da propriedade? Other ID. Ok. Other ID é igual ao hash do texto. Qual era o outro objeto? Isso aqui é o URL, é o endereço do outro objeto. Barra asteroide. Vou colocar aqui barra asteroide. Pronto. Limpamos de novo. Vamos executar. Pronto. Já é bem menos coisa. Para início de conversa não está mais aparecendo o chip. Ele só mostra o asteroide. Está vendo? Logo desde o início. Né? A gente já está filtrando um pouco mais. Né? E com isso a gente já tem meio que a condicional do que a gente vai usar, né, no nosso Visual Studio Code, que é isso daqui. A gente vai checar por isso daqui, tá? E obviamente esse print aqui ele vai desaparecer pra gente. Deixa eu por enquanto só tornar invisível usando esse comentário multilinha aqui, pronto. Né? E vamos fazer a nossa lógica. Primeira lógica que a gente vai fazer, vamos criar um objeto chamado self.collided. Vai ficar disponível para todas essas três funções, init, update e onMessage, né? E ele vai ter uma propriedade, né? Ele vai ser um booleano, true ou false, né? Se existir uma colisão, então self.collided é igual a true, ok? A gente não precisa inicializar ele aqui no new, por quê? No init, por quê? Antes dele existir aqui como true, ele vai existir como vazio, como new, não encontrado. E new e não encontrado por padrão é falso. Né? Se não existe, é falso. Se existe, é true. Né? Eu vou colocar aqui igual a true, mas por padrão ele vai ser, né? Não precisamos colocar ele especificamente no init aqui. Tá? Feito isso, vamos salvar também o target, muito importante. Então vamos criar self.target, que vai ser igual a message,
e vamos pegar a propriedade, a mesma propriedade aqui, Android. Isso por si só não vai fazer nada. A gente executar o jogo, vai ver que ele não faz nada, tá? Porém, uma coisa muito importante acontece. A gente está armazenando essas informações aqui que são necessárias para a gente alterar o comportamento que acontece no update. Esse comportamento que acontece no update que a gente vai modificar, ele é o seguinte. Primeiro, se collided for verdadeiro, não tem motivo para a gente fazer esse cálculo da nova posição, né? Então vamos colocar ele dentro de um if. If self.collided, then, e a gente só precisa colocar self.collided porque ele vai ser o true ou false, né? Vamos indentar isso daqui para ficar bonito, porque ninguém merece uma indentação feia no nosso código. Um caminho para loucura, né? Mal nomes de isso eu já puxei a orelha de gente no nosso grupo do Telegram. Nomes ruins para variáveis e falta de indentação, essa organização por espaçamento, é motivo número 1 pelo qual as pessoas são automaticamente, vamos colocar assim, julgadas como más desenvolvedoras, tá? Parece piada, mas é verdade. Porque isso gera um código que é difícil de acompanhar, um código que é difícil de entender. Entendeu? Depois disso, o que vem depois é o excesso de comentário, porque o excesso de comentário que eu comentei no último vídeo, ele meio que demonstra que você não consegue, né? Porque normalmente você mantém comentários para você mesmo. Você não consegue entender aquela linguagem que está sendo discutida ali também. Então você adiciona comentários em cima de comentários em cima de comentários no seu código. Isso é uma coisa que não é necessário, porque essa lógica aqui deveria ser bem simples. Se você não sabe o que é self-collided, o que é self-collided? Olha aqui. Tá. No caso, o que a gente vai fazer aqui, agora que falta, é a gente inverter isso. Not self-collided. Ou seja, se não colidiu, então faz o nosso cálculo normal aqui, né, que é calcular a nova posição, que está sempre indo para cima, o nosso laser, e definir como posição para o próximo desenho de frame. Né. Aqui no lugar do end, a gente vai agora substituir por um else, adicionar aqui um end, pronto. Que a outra opção disso vai ser a gente fazer o que eu comentei. E o que eu comentei foi, primeiro vamos mudar a animação do nosso laser. Para isso a gente tem uma função super legal, tá? Ela faz parte da biblioteca Sprite do default. Vou digitar ela aqui, Sprite. E ele já mostra pra gente algumas funções, tá? E vai aparecer logo na primeira, se você fez o tutorial lá da primeira aula, que era a instalação do Visual Studio Code, da biblioteca. O primeiro é esse daqui, né? Play Flipbook, tá vendo? Sprite.play Flipbook. Ele tem uma explicação aqui, ó. Play an animation on a sprite components, tá? Faz parte da API do default, né? Sprite.play Flipbook, o que ele pede? URL, ID, né? Complete function, isso é muito importante pra gente, e play properties. O URL é o endereço, né? O endereço que a gente vai tocar. E no caso, o endereço do nosso sprite é o hashtag laser, lembra? Vou mostrar aqui, vou voltar para vocês, vou mostrar aqui no default. Vamos aqui no laser.go, aqui ó, laser. Se você clicar nele, vai ver que o URL é, né, cerquilha, ou jogo da velha, laser, ou hashtag. Eu prefiro chamar de cerquilha. Tá? Deixa eu voltar para mostrar ele aqui. Pronto. Play. Pronto. O segundo é o ID, né? Aí o ID da gente vai ser um hash, né? E o hash vai ser o hash de qual é a animação. A gente criou duas animações lá, a gente criou do laser, a gente criou a animação normal, que é ele sendo atirado, e o hit target, que é quando atinge o alvo. Né? E o último é a função do complete. A função do complete pra gente vai ser o quê? A mesma que é quando o current position tá além lá do limite do ecrã, né? É o go.delete, vamos deletar ele. Né? Muito prático a gente colocar isso, a gente pode dar enter e ir substituindo. O primeiro, que é o URL, vai ser hashtag laser. O segundo, que é o ID, né? Vai ser um hash, ok? E de que hash? Da animação. Nossa animação é hit target, ok? E o complete function vai ser
go.delete. Pronto. O play property a gente não precisa. Pronto. Vamos experimentar? Vamos aqui, default, Ctrl B e dar um tiro. Olha que legal. Você viu? Ó, ele explodiu, o tiro explodiu. O único problema é que ele não fez, eu não sei se vocês estão conseguindo ver por causa da diferença de frame rate. Ali. Pode ser que não apareça direitinho para vocês todas as vezes, tá? É porque o jogo está rodando 60 frames por segundo e o vídeo está sendo gravado a 30, ou seja, às vezes ele vai pular um framezinho. Mas para mim aqui está aparecendo em todos a explosão, tá? Para você talvez não esteja aparecendo em todos. Mas, sem problema, está funcionando. Mas você tem que saber, quando você estiver replicando e estiver fazendo isso no seu computador, você vai ver que está funcionando. Tá? Vamos voltar para o nosso código. E o go.delete está sendo executado também, né? O que significa que, olha, que eu não passei nenhum valor, porque ele já identificou que é si próprio. Lá em cima, porém, na nossa linha 12, eu coloquei self.goid. Eu coloquei isso só para ficar mais verboso. Agora que você já entendeu, a gente pode deletar, tá? Uma outra coisa que está acontecendo, e dessa vez a gente vai ter que colocar o nosso ID, tá? É que a gente não quer deletar só o nosso laser, a gente quer deletar também o alvo onde ele atingiu. Para isso, lá embaixo, aqui no OMS, a gente salvou o self.target, lembra? Então a gente pode simplesmente adicionar mais uma linha aqui que a gente vai chamar o go.delete novamente. E nele a gente vai colocar self.target. Lembrando que depois disso a gente tem que, né, inverter duas propriedades. A primeira propriedade é o self.collided. Dessa vez a gente vai colocar false, ok? Porque aqui é não verdadeiro, ele vai executar se for falso, se não colidiu, né? Se não colidiu, ele vai executar o movimento. Se colidiu, né, ele faz isso e depois a gente muda o collided, né, para o true. A segunda coisa que a gente vai fazer, que talvez isso aqui nem seja necessário. Gente, nem é necessário isso aqui. Por quê? Vou mostrar para vocês. Pode colocar, dá um bom código, pelo menos para entender. E o outro é o self-target, que a gente também vai colocar, vai esvaziar ele, colocar new. Por que isso daqui não é necessário? Porque esse laser aqui ele é executado naquele laser que atirou o alvo. Quando aquele laser atirou o alvo, ele foi deletado com o go.delete. Então não tem necessidade de você resetar os valores. Foi até um lapso na minha cabeça aqui, tá? Mas em teoria, né, apesar de ser o que você normalmente colocaria, como esse objeto vai ser destruído, não precisa executar nada. Tecnicamente aqui ele já vai dar próximo frame ele vai dar caput, vai desaparecer e vai dar caput no target também. Vamos testar. Ctrl B. Vamos dar um tiro. E pronto. Olha que legal. Deixa eu voltar aqui. Ó, que legal. Ele explodiu, né? O tiro explodiu, desapareceu e o nosso asteroide também desapareceu, né? Olha, para quem fez isso daqui em TIC, com o nosso teste de colisão ABB, esse tipo de colisão, isso aqui é muito mais fácil. E por que é mais fácil? Primeiro, porque é bem feito, o Default é uma ótima ferramenta, uma ótima engine de desenvolvimento de jogos. Segundo, porque o objetivo da engine é facilitar, é te tornar produtivo. Então, se você tem que ficar gastando tempo escrevendo teste ABB e referenciando, isso são coisas que assim, você supõe-se que você sabe. O motivo também pelo qual eu comecei o curso comecei essa série de cursos sobre desenvolvimento de jogos com o TIC 80. Não sei se você que está assistindo fez o TIC 80 antes de estar fazendo esse default agora, tá? No TIC 80 a gente tinha que escrever manualmente essa colisão, isso dava bué de trabalho, ok? Agora não dá mais, né? Note também que, como tudo está bem compartimentabilizado, o movimento da nave não mudou em nada, e enquanto está se movendo a gente pode atirar. Deixa eu experimentar aqui, ó. A gente pode atirar, né, sem problema nenhum. Vim aqui, ó, e a gente atira e funciona direitinho, tá vendo? Esse tipo de coisa, esse tipo de código, porém, ele tem algumas limitações da forma que a gente fez aqui.
A forma que a gente escreveu aqui, a gente está amarrando ele a asteroide. Se, ok, você tiver uma factory que está emitindo diversos asteroides, ok, isso aqui vai dar problema, porque, deixa eu mostrar o exemplo mais prático para vocês, é criar um outro no nosso main collection. Vamos adicionar um outro object file, vamos chamar outro asteroide. Você vai ver que o nome dele automaticamente mudou para asteroide 1. E a gente não consegue deletar ele aqui e colocar asteroide que ele fica vermelho, tá vendo? Isso é um erro. Se você tentar executar, ele vai te dar um erro. Ó. The following IDs are not unique asteroids, né? Esses IDs, né? Os IDs a seguir não são únicos asteroides, porque cada elemento tem um ID único, né? E esse tiro não vai funcionar no asteroide 1. Deixa eu colocar o asteroide 1 também na mesma altura Z para ele ficar visível. Pronto. E deixa eu arrastar ele aqui também para ficar do lado do outro. Pronto. Aqui agora nós temos dois. Você vai ver que esse funciona, esse não acontece nada. Tá bom? Isso acontecendo porque o nosso código não está dinâmico, ele não está pegando o ID. O que a gente faria exemplarmente seria colocar aqui, né, em todos os nomes, a gente colocaria target sublinhado alguma coisa, target sublinhado alguma coisa, ou killable sublinhado alguma coisa. E a gente consegue listar, né, todos em que a mensagem que vier, né, o other ID seja killable sublinhado alguma coisa, ok? Aí a gente consegue fazer, né, o nosso teste. Se for killable alguma coisa e fazer a colisão, mas isso daqui vai ser meio que assunto para próxima aula. A não ser que você realmente queira, deixa eu deletar aqui o que eu criei extra, tá? A não ser que você queira realmente, né, mexer com isso, se exercitando, né, brincando, para ver que tipos de coisa você consegue fazer. Isso é muito importante também quando você vai desenvolver seus próprios jogos, é brincar, experimentar, etc. E às vezes você vai ter que criar esses asteroides, depois deletar, etc. Não tem problema, ele está aqui ainda sem problema nenhum. Eu quero mostrar uma última outra coisa pra gente, tá? Caso você queira trabalhar com asteroides, você pode estar pensando assim, você tem que colocar um código no asteroide aqui para ele se mover, para ele descer. Não necessariamente. Lembra que quando a gente estava com asteroid.go aqui, a gente colocou nosso collision object como kinematic? Ele pode também ser dynamic. Vou colocar ele como dynamic e ver o que acontece. Se você prestar atenção, ele está caindo e ele está acelerando. Isso é a gravidade, ele vai bater na nave, ó. Igual no espaço que flutua bem devagarinho, tá? Ó. Dá até pra gente brincar com a colisão deles. Ó. Isso daqui é o Physics, é uma engine, é uma parte da engine do Default que lida com física, né? A colisão de objetos, etc. Né? E a gente, no caso do asteroide, a gente pode usar isso para poder, né, fazer com que esse asteroide se mova mais dinamicamente, fazendo pushes, etc. Isso aqui é muito interessante. Eu só achei interessante mostrar isso aqui para vocês, porque, né, a gente vai usar isso no futuro, vai trabalhar isso no futuro. O movimento, porém, aqui está muito slow motion, né? Para isso a gente tem que vir aqui no Game Project e mudar o valor da gravidade, né? A gravidade é o que atrai do topo para baixo do jogo. Então a gente pode clicar duas vezes em Game Project para isso, e aqui no Filter para pôr para trabalho, digitar Gravity, e ele vai mostrar aqui a gravidade em todas as direções. Pode ter gravidade para Z, gravidade para Y, gravidade para X. Aqui eu vou colocar menos, porque ele é para descer, e vou colocar um valor bem alto. Salvar, executar, você vai ver que ele já cai numa velocidade bem maior, né? Ó. Tá? Então significa que, né, isso já poupa um trabalho para a gente aqui, a gente pode colocar ele, pode aumentar também a massa, colocar a massa como 100, tá? E ele vai, tá vendo? Bater mais, chacoalhando na coisa, né? Vou colocar aqui como 10 para vocês verem, ó. Tá vendo? E a gente pode mudar ele de novo para 1 aqui. Afinal de contas é o espaço. Tá. Eu acho que eu coloquei a gravidade muito alta, por isso que ele está fazendo isso. Deixa eu colocar com menos 100. Ele continua ainda lutando um pouco para cair aqui.
apenas 10. Tá mais o espaço mesmo. Melhor deixar nessa gravidade, né? Enfim, nessa aula aqui você entendeu que parece ter sido pouca coisa, mas é muito importante, porque essa identificação de colisão ela é uma coisa que você volta no vídeo, assiste de novo, volta no vídeo, assiste de novo, executa o seu próprio print, que me lembra até que eu tenho que tirar isso daqui, que é o print que a gente está usando. Executa esse print aqui, cria diversos objetos, tá? Vamos colocar isso como dever de casa para você, tá? Cria diversos objetos, todos com objetos de colisão. Pode ser objetos simples, um círculo, um quadrado, etc. Tá? Uma estrela, etc. E vai testando essas colisões até você entender como é que funciona a tabela Message, tá? E o Message ID. Isso aí vai ser muito importante no futuro para o jogo que a gente vai estar fazendo, os próximos jogos que a gente vai fazer, para um monte mais de coisa. Colisão é um dos recursos mais interessantes, na minha opinião, de qualquer engine. E você entender ele ajuda pra caramba. Bom, dito isso, por hoje a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo que você acabou de assistir. Assim como o conteúdo que você acabou de assistir, todos os conteúdos do site são feitos basicamente como um hobby. Essa não é minha fonte de renda principal. Por causa disso, é muito importante que você saiba alguns detalhes. O primeiro deles é, do início do vídeo, sempre é apresentado alguma coisa que é relevante, sempre relevante e com alto nível de qualidade para o conteúdo que está sendo ensinado naquela ocasião. Toda vez que você compra algum daqueles produtos, você ajuda um pouquinho o canal, porque uma pequena porcentagem daquela venda é direcionada para o canal e ajuda a manter ele no ar. Se você não achar interessante esse conteúdo, você ainda pode ajudar. Na descrição aqui do vídeo você tem disponível para você 2 links. O primeiro é o Apoia-se. O Apoia-se te permite fazer aportes mensais, ou seja, pagar pequenos valores mensais para ajudar a manter o projeto vivo. Uma outra opção é o Ko-fi. Caso você não queira assumir o compromisso de uma doação mensal, o Ko-fi também na descrição é uma outra opção para você ajudar o canal, onde você pode tecnicamente pagar um cafezinho para mim me manter programando. É isso, pessoal. Continue assistindo a série e deixe seus comentários aí na descrição sobre o que você achou, suas dúvidas, etc. E não se esqueça que a gente também tem um canal no Telegram para cada curso específico. Ele está aqui na descrição do vídeo também. Nele você pode trocar informação com outras pessoas que talvez tiveram o mesmo problema com você e vocês podem trocar essas informações e se beneficiar mutuamente, aprendendo muito mais sobre o que eu estou ensinando. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e continue aprendendo.